É hora de ouvirmos a revelação da graça de Deus. Estamos aí. Bem-vindos os meus irmãos aí do Facebook. Muito obrigado pela alegria, pelo carinho. Bem-vindo também os meus irmãos no YouTube. Que o Espírito da graça se manifeste nas vossas vidas. Olha, o tema da nossa mensagem é inimigos por dizer a verdade. Eu vou repetir. Inimigos por dizer a verdade. O texto está na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo de número 16. Disse Paulo à igreja dos Gálatas, e repito eu, a igreja que se reúne no Sarapuí: tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te exalto por mais esta oportunidade ímpar que o Senhor me concede de fazer uso da revelação da graça de Deus. Embora com uma saúde um pouco debilitada, mas o Espírito perfeito, estou pronto para manifestar a essência do conhecimento do teu Evangelho. Está registrado na Epístola de Paulo que aqueles que recebem a abundância da graça de Deus reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Por isso eu declaro, aonde esta mensagem chegar, a manifestação desta provisão para que vidas reinem vida e fiquem em perfeita vitória. Eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui reunido diga amém. Vou pedir desculpa aos irmãos, eu devo estar nesse exato momento com 38 graus de febre, mas o meu espírito está perfeito. A voz também um pouco debilitada, mas eu vou me esforçar para fazer aquilo para que eu fui chamado. Olha o que Paulo disse: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Amados, o efeito da verdade na vida de um cristão, ele gera gozo, alegria e paz. Mas na vida do religioso, a verdade gera repulsa, suspeita maligna e altercação. O religioso, ele não gosta da verdade, porque a verdade vai contra os seus conceitos estabelecidos. No campo religioso, para se fazer um inimigo, você não precisa de armas, basta dizer a verdade. Quando você para um religioso, e quando eu falo um religioso, eu não falo apenas da Seixo Noie, eu não falo apenas da Rosa Cruz, eu falo da religião evangélica. A religião evangélica é uma das piores religiões que existe. Elas oprimem, ameaçam, colocam medo. As pessoas estão dentro da igreja, a grande maioria, não é porque amam a Deus. Elas estão lá com medo do diabo, com medo de ir para o inferno. E a grande parte estão lá barganhando com Deus. Mas Deus não divide a sua glória. Então, quando você para um religioso e mostra a verdade do evangelho e não dos evangélicos, pronto, já virou teu inimigo. Aí já diz que só você que é salvo, que só você é dono da razão, que pensa que só você que prega a verdade, e não é nada disto.
Queridos, nós não somos dono da verdade. Estamos em busca dela e andamos de acordo com aquilo que já alcançamos. É que algumas coisas são notórias demais. Mas as pessoas estão cegas, presas à doutrina de homens, a mandamentos de homens. E não conseguem ver que em Cristo as suas práticas já foram removidas. Uma irmã me disse: mulher não pode usar roupa de homem mesmo, não. Eu disse: mas aonde isso está escrito? Ué, o senhor não lê Bíblia? Abre a sua Bíblia em Levítico. Ora, mas Levítico é o livro da lei. Quem se justifica na lei, separado está de Cristo. A santidade hoje não tem nada a ver com o exterior, porque com o exterior se engana muito fácil. Se você for no centro do Rio, aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, você vai ver um montão de pessoas andando de terno. Se você for um religioso, você vai ver um pastor, 2 pastores, 3 pastores, 4 pastores, 5 pastores, 200 pastores, 300, porque está de terno. Não é o exterior, amado, que tem que convencer a outra de ser cristão. É o fruto do Espírito Santo. É o amor, é o perdoar, é o estender as mãos. Não adianta estar de terno e gravata e, como eu disse em algumas mensagens, falar mal da irmã, puxar o tapete para ela cair, querer posições dentro da chamada igreja. O exterior serve para isso, para chamar a atenção. Então Paulo disse: vocês estão se tornando meu inimigo porque eu disse a verdade. Mas deveria ser o contrário. Como é o efeito em vocês. Quando a verdade chegou em vocês, vocês se sentiram o quê? Gratos. E falam: graças a Deus. O que ele está pregando está aqui. Eu sou grato a Cristo. Não houve resistência em você. A sua alma armada foi desarmada quando o evangelho chegou na tua vida. Tu era escravo do desejo, bebia, fumava, se drogava, e esta palavra entrou na tua vida, mostrou quem tu eras, mostrou a tua posição em Cristo, revelou o coração do Pai. Você se achou consigo mesmo e disse: eu não posso viver assim, diante dessas coisas maravilhosas que estão aqui. Tudo isso é para mim, eu sou herdeiro de Cristo. Então, o efeito da verdade na vida do cristão que conhece a graça de Deus, isto gera libertação na mente. Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa, que eu chego a ser prolixo nesse assunto. O que eu tinha medo de Deus, você não tem noção. Mas quando dava uma trovoada, gente, eu tinha tanto medo. Por quê? Porque foi o que colocaram na minha mente. Eu não tinha medo de Deus quando eu ia para o pagode. Eu não tinha medo de Deus quando eu namorava a minha vizinha e ia para ela para a seresta lá no bar da Pirrita. Não tinha medo. Deus era normal para mim. Embora não tinha conhecimento de uma vida cristã. O que desse ruim, a culpa era minha. O que desse bom, a culpa era minha. Mas quando eu entrei dentro de uma igreja, eu comecei a ter medo de Deus. Porque o pastor falava: eu solto a mão, Deus solta a mão sobre você, se você não der dinheiro para ele. O pastor me disse: se você usar bermuda, tu és mundano, ele vem e você fica. Cuidado com o clamor da meia-noite, meu amado. E quem disse que eu dormia meia-noite? Então, meu amado, você não deve ter medo de Deus. Porque quando você diz uma verdade, as pessoas te tratam como ET. Uma irmã disse assim:
Eu me reuni com os irmãos lá no Sarapuí e eu descobri que o dízimo é da lei. O quê? O diabo está usando a tua boca. Dízimo tem que dar sim. Nunca mais falou com a pessoa. Quando ela passa numa calçada, ela atravessa para outra. Porque se torna inimigo quando se fala a verdade. Repito, no campo religioso, para se fazer um inimigo, não precisa de armas. Basta dizer a verdade. Os meus maiores desafetos não são dos meus antepassados, do meu tempo de dar tiro, levar tiro, de fumar, cheirar, presídio, pancada, luta. Esses aqui entenderam. Geraldo agora é Bíblia, eles me chamam assim, Geraldo é Bíblia, deixa ele quieto. Os meus maiores desafetos são os crentes. São os crentes que dizem que eu sou herege. São os crentes que dizem que eu prego mentira. São os crentes que dizem que eu torço a Bíblia. Os não crentes, não. Eu já troquei tiro, já levei tiro, meu corpo é marcado de balas, alguns irmãos aqui me conhecem. Eu tenho pessoas que eu já dei tiro, que já levaram tiro, e quando passam por mim pela rua, quem não fala diz assim, tá tranquilo, Geraldo agora é cristão, pô, glória a Deus, olha o que Deus fez na vida dele. Você encontra alguém da outra denominação que não tem o entendimento que eu tenho. Eles vão lá para o YouTube, vão lá para o Facebook e dizem, lá, é herege, é o campeta, é o pombagira, Geraldo é o não sei o quê. Amados, vocês se tornaram meus inimigos porque eu vos disse a verdade? A verdade é uma só, amado. O que está escrito nessa Bíblia aqui, está escrito em todas as Bíblias. Não existe uma interpretação para a verdade, senão ela já não é verdade. Ora, ou é verdade ou não é. Se eu interpreto de um jeito, aquele interpreta do outro, aquele interpreta do outro, aquele interpreta do outro. Que verdade é essa que todo mundo é dono? A igreja ali prega o negócio, eu prego a verdade. Tá bom. Você vai na outra lá, a outra prega a verdade. Tá bom também, duas verdades. Você vai na outra lá, o camarada prega a verdade. E fica a maior briga aí. Você vê os católicos brigando pela verdade? A verdade lá é uma só, para eles, não é para mim. Você vê o pessoal da Umbanda brigando? Você vê, abre lá a internet, vê se a Umbanda está brigando. Os espíritas. Um único soldado que atira contra o seu próprio exército é os evangélicos. Por quê? Porque eles não querem pregar a única verdade. Eles querem pegar e pescar almas. Então cada um tem a sua verdade, não a verdade que vem de Deus. Porque a verdade que vem de Deus, ela tem que ser essa verdade aqui, ela tem que ser essa verdade lá, ela tem que ser essa verdade lá, ela tem que ser essa verdade em qualquer lugar. Essa verdade é a única, se todos pregassem ela. Mas os pastores querem pregar a sua verdade. Porque pregando a sua verdade, ele manobra as vidas que eles pensam que são deles. Mas quando você prega a verdade de Cristo, você edifica as vidas que pertencem a Ele. Vocês não pertencem a Geraldo, vocês pertencem a Cristo. E vocês devem se alimentar da verdade dele e não da minha. Quando você se alimenta desta verdade, você vê o agir de Deus. Então olha o que Paulo, digita para mim por favor, Miguel. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 1, olha aí. Irmãos, a boa vontade do meu coração e minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Preste atenção, súplica não salva ninguém.
O que salva é a graça. Que salvação era esta? Da mente, do entendimento. Paulo estava dizendo: a minha súplica, a minha tertúlia, a minha oração a Deus, o meu momento com Deus, é para que vocês sejam salvos na mente, no entendimento. Porque a graça já salvou vocês para a vida eterna. Vocês já foram salvos, não depende de oração de homem. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a minha súplica a favor deles, dos irmãos de Paulo, dos judeus, são para que sejam salvos. Dois. Porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Vê como é uma salvação na mente, porém não com entendimento. Paulo disse: eu dou testemunho. Eles têm até zelo. Vão a isso, vão à praça, vão ao monte, desce, sobe, pinta, faz evangelismo, busca, faz. Mas tudo isso, diz Paulo, não é com entendimento. E por que, Paulo? Ele explica no versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então, ao invés de se sujeitar a esta, ele quer estabelecer a sua própria. Não, eu acho que para a igreja encher a gente tem que fazer uma campanha. Alô? Não existe campanha na Bíblia? Tem ou não tem? Não tem. Ora, se não tem na Bíblia, é justiça que eu estou colocando, porque não tem na Bíblia. E quando você fala essa verdade para um pastor e diz: pastor, na Bíblia não tem campanha, ele vira o seu inimigo. Mas virou meu inimigo por quê? Porque eu disse a verdade. E ele não quer que eu fale a verdade. Por quê? Porque a verdade liberta. Se você descobre que na Bíblia não tem campanha, e isso é uma doutrina dos homens, e o desejo disso é amontoar vidas para tomar dinheiro, você pula fora. Você não quer estabelecer a sua justiça, você quer ficar na que Deus colocou. E você vira inimigo dessa gente. Então Paulo disse: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. E vem a verdade. Aí agora vem a verdade, que eles já viram seu inimigo. Versículo 4. Porque o fim da lei não é a continuação da lei, é o fim da lei. É o fim do batismo, é o fim do dízimo, é o fim da Páscoa, é o fim do sacrifício, é o fim da barganha, o fim da lei. É o fim da lei ou a continuação da lei de Moisés dentro das igrejas? O fim. E por que botam castiçais? E por que botam um chofar? E por que botam kippá? É para dar continuação da lei ou para ficar estabelecido no que ele fez? E querem me dizer que são crentes. Crente é quem crê. Paulo diz: ele é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Quem crê aqui, diga amém. Para vocês o fim da lei é Cristo. Tudo o que for lei acabou para mim. Tudo. Não pode ter nada da lei, nada do que é de Moisés, nada do que é sacrifício, nada do que é mandamentos e ordenanças, não pode estar aqui. Esta é uma verdade que, quando é dita, gera inimigos. Mas era de inimigos em quem? Em quem quer escravizar o povo, em quem quer dominar, em quem quer tosquear, porque eles vivem disso. Amados, vou lhe dizer uma coisa com a mão sobre a Bíblia, e que os céus me ouçam. Se o ministro da Justiça proibir os pastores de pedir dízimo,
não fica uma igreja aberta, porque os que motivam é o bolso das pessoas. Não fica nenhuma. É culto de manhã, de tarde e de noite. Culto terça, quarta, quinta. Aí um abençoado lá na internet diz assim: mas ele só prega contra a igreja. Ei, eu prego contra o alçapão. Eu prego contra a manobra. Eu prego contra o lobo. E nessas minhas pregações, eu me faço inimigo de vocês, porque essa é a verdade. É verdade ou não é? É. Abre uma igreja ali e o ministro diz lá: ó, se pedir dinheiro aqui, cadeia em vocês. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um. Não fica uma porta aberta. E quando você diz essas verdades, Paulo disse: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A minha justiça é em saber que o fim da lei é Cristo. Então Paulo, digita aí, Miguel. Paulo disse em Gálatas capítulo 3, versículo de número 20 e 21. Olha aí. Olha aí. Olha as verdades que quando a gente diz, gera logo inimigo. Não, Gálatas 3, 20. Não, perdão, Miguel, perdão, é a febre. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Perdão, é a febre. Me dá logo uma coisa. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive no monte. Cristo vive nas igrejas. Meu amado, Cristo vive aonde? Em você. Diga: Cristo vive em mim. Não adianta eu buscá-lo na igreja. Ele não está lá, ele está na tua vida. Não adianta eu buscá-lo no monte, ele não está lá, ele está na tua vida. Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pelo sacrifício. Não, bota branco aqui, filho, não corre não. Corre não, filho, bota aqui. Esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha, se ele me amou, se entregou por mim, e porque eu corto o cabelo, ele solta a mão em mim. Porque eu andei de bicicleta, usei bermuda, fui à praia. Você foi aonde? Fui à praia. Pro inferno. Por quê? Não foi você que fez a praia? Fui eu que fiz, mas não pode ir para a praia. Ué, que se você que fez? Tu olhou lá de cima e viu que era bom? Sou teu filho, fui desfrutar daquilo que você fez. Olhou para alguma mulher? Não olhei não, botei 2 olheiras aqui e assim, ó. Que Deus é esse que se prega, meu amado? Um Deus mau, um Deus carrasco, um Deus ruim, um Deus que quer o meu sacrifício, o meu sangue, um Deus que quer a minha dor, um Deus que não posso olhar para o lado nem para a direita, que a mulher não pode sentar comigo, um Deus que quer o meu dinheiro, contadinho. Recebeu quanto? 998 do meu salário de aposentadoria. Pega a calculadora que eu quero dinheiro certinho, senão está me roubando, tá? Sai fora. E quando você diz a verdade, mostra um Deus de amor. Paulo volta do terceiro céu e diz: esse Deus vive em mim, me amou e a si mesmo se entregou por mim. Depois ele diz no versículo de número 21, eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça para a minha vida é mediante a lei, então segue-se que morreu Cristo em vão. Meu amado, para a maioria dos crentes, Cristo morreu em vão. Para a maioria dos cristãos, Cristo morreu em vão. O que ele fez não valeu de nada. Ora,
Se diz que o sangue dele me lavou e me purificou, eu acredito nisso, e eu espero que você também acredite. Você pode dar um amém? Amém. Ora, como é que agora, vamos lá. Ora, se o seu sangue naquela cruz me lavou, se o seu sangue naquela cruz me purificou, como é que da cruz para... Antes da cruz não. Como é que da cruz para cá eu vou pegar você, vou jogar dentro de uma piscina para lavar o quê? Deixa que eu respondo. Caraca. Se você já foi lavado no sangue, se o sangue dele não serviu para te lavar, água nenhuma servirá, meu amado. Amém ou não amém? Amém. E essas são verdades que geram inimigo. Não, porque não pode, porque não sei o quê, é porque não sei o quê, é porque o meu pastor, Meu amado, eu não tenho nada com o teu pastor, eu tenho com a verdade. Isso aqui é verdade aqui, é verdade qualquer igreja. Amém ou não amém? Amém. É porque cada igreja tem a sua doutrina. Só existe uma doutrina para a igreja, é o evangelho da sã doutrina, a graça de Deus. Na igreja do homem pode ter, eu não tenho nada com isso, mas na igreja de Cristo só existe uma doutrina. E eles não gostam de pregar essa doutrina, porque nessa doutrina que a igreja deve viver, não tem vassoura ungida, não tem campanha, não tem fogueira santa. Porque tem? Não tem, meu amado, não tem. O pastor me disse, não, mas se você não fizer uma fogueira santa, a igreja não paga aluguel. Não paga? Agora eu vou enganar você? Vou te enganar para pagar aluguel? Fecha as portas, prega na rua, prega na rua, prega nas praças. Agora eu vou te enganar com mentira? Meu amado, eu prefiro te fazer chorar com uma verdade do que te fazer sorrir com uma mentira. Não posso dizer que eu sou o pregador da verdade se eu te dou algo ilusório. Ou é a verdade ou não é. Ou então eu posso dizer que eu ando na verdade se eu prego uma mentira para você, porque não tem na Bíblia. E quando você diz isso, você se torna inimigo da turma. Mas essa é a verdade de Deus. Então, Paulo disse em Tito capítulo 3, versículo 5, olha aí. São verdades que faz inimigo, tá? Tito capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticada por nós. Do tipo assim, eu jejuei, eu dei o dízimo, eu fui ao monte. Isso na Bíblia chama-se obra de justiça praticada pelo crente. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvará. Ele nos salvou ou não salvou? Diga, estamos salvos. Ué, se salvou. Como é que Ele agora vai dessalvar? Eu não sei nem se existe essa palavra, inventei. Como que Ele te salvou e agora Ele vai dessalvar? Vai chegar, Geraldo, agora tu não está mais salvo não. Por que há, Deus? Não está. Fez frio. Não quero. Deus não pode voltar atrás, meu irmão. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez protegido, protegido para sempre. Uma vez lavado, lavado para sempre. Uma vez regenerado, regenerado para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Você vê se o meu filho roubou uma bananada, que os céus não ouçam. Meu filho rouba uma bananada, vai preso, deixa de ser meu filho. Amado, a paternidade já foi reconhecida. Não tem mais como Deus falar, não é meu filho. Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo. Tu é filho dele, ponto. Ah, é?
Dia dos Pais, o senhor vai ver, eu vou lá para o Unidos do Tucuruvi. Não tem problema. É filho, o pai vai disciplinar. Porque o pai disciplina. Disciplina ou não disciplina? Eu disciplino o meu. Se for para o Unidos do Tucuruvi tomar Coca-Cola com caninha da roça, eu conheço, meu amado. É sambinha. Se for o pai, ó, pum, bate, disciplina. Mas que tu és filho, é filho, não deixa de ser. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou. Aí vem a verdade que gera inimigo. Mediante o lavar das águas batismais. Ele me salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Se este lavar aqui não serve, água nenhuma lava nada. A pergunta que eu te faço é: você quer ser lavado com as águas batismais, aonde eu pego você, boto um jaleco branco, jogo dentro da água e digo, bum, e você grita, cada mergulho é um fresh. Ou você quer esse lavar regenerador no teu espírito, que uma vez lavado, uma vez regenerado e uma vez renovado pelo Espírito Santo, está selado para sempre. Eu quero esse. Eu quero esse aqui. Porque esse aqui traz consciência no meu espírito que eu não posso errar com o papai. O que lava a carne aqui, a água seca, amanhã eu erro e faço de novo. Mas quando eu recebo aquele lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, Paulo disse que quem está em Cristo já é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Recebe aí, abençoado. E a verdade que gera inimigo continua, porque no versículo 6 Paulo diz algo maravilhoso, que ele derramou o Espírito Santo, ele derramou sobre os bispos. Só os bispos que têm. Derramou sobre quem? Sobre nós. E não foi com conta-gota, diz que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E no 7, ele diz o que no 7? Vamos lá, vamos! A fim de que culpados, condenados, a fim de que justificados, inocentados, sem culpa, e isto foi pela graça de Cristo. E quando você prega essas verdades, você gera inimigo da turma, porque a turma tem que ver você como pecador, que depende da oração do pastor. Não é assim? É assim. O pastor tem que orar. O pastor vai pedir a Deus por mim. Ah, meu amado, como eu comia desse reggae. E a irmã dizia, Geraldo, você não está passando por luta, fi? Falei, tô, fia. Por que você não pede o pastor Godofredo para orar para você? Eu dizia, é mesmo, né? É, o pastor Godofredo acorda 4 horas da manhã para você. Essa hora, filha, é menor, fi. Eu cheguei no pastor Godofredo, ele me disse, ó, Geraldo, eu posso até orar por você, mas você sabe, né? A igreja está passando por uma luta aí, você está ganhando bem direitinho, toma esse envelope da bênção aí, traz para mim levar para o monte. Meu amado, ouça a igreja de Cristo no Brasil e no mundo. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Você tem acesso direto ao Pai. Fala você mesmo. Não deixe ninguém te enganar, te roubar, tomar dinheiro para falar com Deus. Ele é teu Pai, Ele te ouve, Ele te escuta, está falando com você aí no teu lugar, onde você estiver. Não faça mais isso, Deus te escuta, fala com você, meu amado.
Então eu preciso de um homem, para esse homem falar com Deus, para Deus me dar um emprego. Tá, mas no meio do percurso, este homem aqui diz, Deus falou que vai te dar um emprego, mas você tem que me dar teu tudo. E como isso não acontece aí fora, meu amado? Por quê? Porque as pessoas não pregam a verdade. Porque o que é verdade aqui tem que ser verdade em todos os lugares. Isso aí que eu estou pregando é verdade aqui, tem que ser em todos os lugares. Todas as pessoas que estão em Cristo estão justificadas por graça. Todas. Não, mas eu sou o bispo de Roma. Então abre a tua Bíblia e vê se não está escrito aí. Não, é porque eu sou o apóstolo do Carandiru. Abra sua Bíblia e vê aí. Não, é porque eu sou o bispo lá de Brás. Abra sua Bíblia, vê se não está escrito que quem está em Cristo Jesus, quem foi um eleito, quem está justificado por graça ou não está? Está. E ele me justificou por graça, com qual fim? Que nos tornemos miseráveis, gafanhotos, o pó da terra. Mas era isso que você falava? Lembra? Senhor, eu não valho nada. Senhor, eu sou o pó da terra. Quanto mais humilhação, melhor. Se pudesse ouvir Deus, Deus ia dizer, o quê? E eu morreria por gafanhoto? Eu morreria por pó da terra? Eu te justifiquei por graça. Tu és o meu herdeiro, segundo a esperança da vida eterna. Creia nisto. E as pessoas enganadas pela religião, e quando tu diz estas verdades, as pessoas dizem, não. Isso não é bem assim, o diabo está usando a tua boca, você está distorcendo a Bíblia, gente. Como distorcendo se eu estou lendo, gente? Eu só estou lendo. Só estou lendo. Olha só, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. 8, tem 8? Tem 8? Olha lá. Fiel é esta palavra. Então é uma palavra que merece credibilidade. Eu sou justificado por graça, sou herdeiro de Cristo, segundo a vida eterna. O que passar disso é contra Deus. Então as pessoas não aceitam, porque eles lutam com Deus. Diz que não pode ser assim, porque assim é fácil demais. E eu pergunto, quem foi que disse que tem que ser difícil? Difícil foi para ele, meu amado. Difícil foi para ele, que era o governador da terra, estava diante de Pilatos. Difícil foi para ele, que era o dono do amor, sendo odiado. Difícil foi para ele, que curava e estava sendo ferido. Difícil foi para ele, que amava incondicionalmente e foi traído. Difícil foi para ele, que nos revestiu com teu espírito e ficou seminu. Difícil foi para ele, que tirou as minhas dores e sobre ele carregou. Difícil foi para ele, que não conheceu o pecado, se fez pecado no meu lugar, para que hoje, depois de ser pecador, nós pudéssemos ser herdeiros da sua graça divina. Difícil foi para ele, mas para nós é graça. Para nós a obra que o Pai fez é maravilhosa. Ele pagou o preço por mim. Ele subiu ao madeiro. Ele foi ao túmulo. O túmulo não pode segurar. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Está sentado no trono do universo e encheu as nossas vidas. Diga glória! E seria difícil para mim. Difícil foi para ele suportar o que ele suportou no meu lugar e no teu. Para quê? Para os crentes dizer tudo que tu fez foi em vão. Eu tenho agora que pagar o preço. Eu tenho que lamber o pó da terra. Ele disse, não tem.
Eu paguei o preço no teu lugar, tu és meu herdeiro. Desfrute da tua posição de filho. Viva intensamente com a tua família, com a mulher que tu amas. Não se envolva em obra da carne, em confusão, em coisas escuras e escusas. Viva a verdade do Evangelho e reine em vida e vive em perfeita vitória. A mão do Pai não está encolhida, os seus ouvidos não estão encerrados. Ele está pronto, meu amado, para te galardoar. Ele é galardoador. E quando você mostra as verdades, os inimigos atacam, que não pode ser isto. Mas Deus não pode fazer aquilo. Deus não pode o quê? Olha lá. Tem aí, Miguel, Romanos 9:19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Quem és tu, ó homem? Quem és tu? Bispo da onde? De Roma? Quá. Toma cuidado comigo, Geraldo, eu mando te matar. Ô, glória! Abra os meus olhos lá no trono, meu amado. Se hoje for um dia, não precisa você me matar. Uma formiga fará isto. Mas se não for o dia de eu morrer, um exército inteiro não pode me parar, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Quá! Se Deus falar não é hoje, um exército inteiro não te para, meu amado. Aquele que te colocou de pé não te derruba. Pode tentar contra a tua vida, pode fazer o que quiser, pode tentar no teu trabalho, pode tentar manipular. Aquele que te colocou de pé, ninguém te derruba. Tu recebe isso aí, meu amado? E Paulo perguntou, quem és tu, ó homem? E as pessoas querem discutir com Deus. É porque não pode? É porque Deus não pode fazer isso? Que Deus não pode fazer aquilo? Porque Deus tem que respeitar a minha vontade? Porque Deus não vai fazer isso? Deus jamais faria isso. Deus faz o que Ele quiser. 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Tem direito ou não tem? Na minha vida tem. Ah, meu irmão, de vez em quando eu quero dar uma de Michael Jackson, eu boto o pezinho do lado de fora, ele... minha mulher olha pra mim, tentou dançar trilha, né? Papai como oleiro te amassou todo, né, Geraldo? Mulher, mas agora eu tô quietinho, não tô? Ela tá... Ele é o oleiro, meu irmão. Nós somos o barro na mão dele. Ele vai moldando, ele vai trabalhando, ele vai amassando. Quando ele vê que alguma coisa está fora da situação dele, ele vai lá e quietinho. Ninguém sabe. De noite tu não dorme, vira para um lado e vira para o outro. E o oleiro só. A mulher, o que foi? Perdi o sono, nada não. Nada não, é o oleiro amassando. Paulo disse, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para de honra e outro para de desonra. Agora olha a bomba. Aí quando você está vendo? Eu só estou lendo. Agora olha isso aí que eles não aceitam. Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua... Ué, Deus tem ira. Mas Deus é bom. Deus não pode ter ira. Ali está dizendo que tem. E ele quis mostrar. Quando ele quis mostrar a ira dele para o nome dele ser conhecido, diz que ele levantou Faraó. Diz que quando o plano perfeito dele tinha que ser concluído para abençoar um rei e uma nação, ele levantou Golias. Diz que quando ele, na manifestação de filho, tinha que ser traído,
Ele escolheu Judas. Ele disse: eu não escolhi 12, um de vocês vai me acusar, um de vocês é diabolo, do grego o acusador. Foi ele que escolheu Judas. Mas escolheu para quê? Porque ele não iria escolher Pedro, porque Pedro era vaso de honra, Pedro era um barro preparado para a honra. Ele não iria colocar o seu filho para traí-lo. O filho não pode trair um pai, não trairia Deus. Ele disse: és tu, Judas, levantado para me trair. Alguém tem que sofrer a ira de Deus, e não é os filhos. Os filhos têm disciplina, não ira. Os perdidos sim, os perdidos passam pela ira do pai. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, querer conhecer o seu poder, diz que Deus suportou com muita longanimidade os vasos de ira que o pastor vai converter. Os vasos de ira estão preparados para quê? Não tem pregação certa, foi Deus que preparou para a perdição. Uau! Mas Deus não pode fazer isso. Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura coisa formada pode falar porque tu me formastes assim? Deus quis. Não, mas eu não aceito. Ih, não sei não, acho que tu é vaso de ira, hein? Eu aceito. Ele é soberano. Ele faz o que ele quiser. Eu dou graças a Deus que eu faço parte daquele grupo do versículo 23. Olha lá. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, que é a graça de Deus, em vaso de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. 24. Os quais somos nós. Então em nós, vaso de misericórdia, riqueza da sua glória. Vasos da ira, preparados para a perdição. E uma abençoada me disse: mas eu não posso aceitar isto. Claro, você não é vaso de misericórdia, você briga com o pai. Quem briga com o pai não é filho, é bastardo. É porque você não pode me fazer isso, porque você não é meu pai. Meu irmão que era assim, eu tinha um irmão, ele faleceu, ele era filho do outro casamento. Quando meu pai pegava na chinela, lá em Ilhéus, que o couro cantava, meu pai riscava a faca, meu irmão falava assim: em mim tu não vai me bater, tu não é meu pai. Quem não é vaso de misericórdia, discute com Deus, debate, vai dizer que Deus não pode fazer, vai. E os filhos como conhecem a disciplina, diz: pode bater, papai. Está doendo, mas está gostoso. Amados, ninguém pode te deter. Ninguém pode te derrubar. Tu és filho de Deus. Quem tocar em você está tocando na menina dos olhos. Está tocando no templo do Espírito Santo. Quem tocar em você está se levantando contra um projeto de Deus. Esta é a verdade. Os pastores dizem que eles são ungidos, mas todos nós somos ungidos pelo Espírito Santo. Todos nós somos templo do Espírito Santo. Todos nós somos propriedade exclusiva de Deus. Entenda isto: enquanto viver nesta terra, o plano de Deus na tua vida vai adiante. Eles querendo ou não, Deus está no controle. Maior é aquele que luta por você do que aqueles que lutam contra. E tem uma passagem do apóstolo Paulo que mostra isso em Atos, capítulo 23, versículo 11, olha aí. Já estou terminando. Hoje não tem nada não, mas tem que terminar, meu amado. Que crime? Não, minha amada, quer derrubar o pastor? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse: coragem, Paulo. Disse: coragem. Pois do modo que deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema, sob maldição, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem.
crentes. Os crentes se sentindo ameaçado com as verdades que saía da boca de Paulo. Meu amado, ouça que eu falo isso sempre. Não tem nas epístolas de Paulo campanha. Não tem nas epístolas de Paulo copo d'água depois da oração. Não tem na epístola de Paulo tomar dinheiro, barganha, toma lá da cá. Não tem nas epístolas de Paulo fogueira santa. Não tem nas epístolas de Paulo rosa de Saron. Não tem nas epístolas de Paulo creme crack nem sambambaia. O que tem nas epístolas de Paulo é a verdade que gera inimigo na boca desse povo que quer usufruir da boa fé daqueles que procuram a Cristo. E é por isso que eles não gostam de Paulo. De manhã cedo, os judeus disseram: nós vamos fazer jejum, mas vamos acabar com a vida de Paulo. Paulo não disse, mas digo eu: volta lá para quem mandou vocês fazer isso, que aquele que me coloca de pé não me derruba. Juraram que não havia... Mas crentes, os judeus crentes. E quando você chega lá para eles e diz assim, ó, a irmã não vem mais para o culto, o que é? Eu agora estou na graça de Deus, agora sou herdeira de Cristo. Olha, minha irmã, isso não é assim não. A irmã sabe que aqui a gente ora dizendo: Deus tem misericórdia de mim, que eu sou pó e cinza, né? A irmã sabe. E você, varão? Eu agora não busco mais Deus no monte, não. Eu sou templo dele, eu sou morada dele, ele mora em mim. Olha, esse pastor aí, com esse negócio de mostrar na Bíblia. Vocês sabem que aqui não é assim. Deus revela para o pastor na hora. Toma cuidado com ele. Alô? Toma cuidado comigo mesmo, meu amado. Eu sou negão. Toma cuidado comigo que eu abro na Bíblia. E diz que eles falaram, juraram que não ia comer nem beber enquanto não matasse Paulo. 13. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Ela vai voltar. Ela vai voltar porque Deus vai soltar a mão sobre ela. Ela vai voltar. Ela sabe que a igreja dela é aqui. Nós estamos orando para ela voltar. Tá. Não vai voltar. E quando volta? Disciplina. Não vai tocar mais. Não vai cantar. Tem que dar os dízimos de todos os meses atrasado. Bruxos, feiticeiros. Porque é isso que se fazem. Não, mas é isso que se fazem. Quer que você volta, mas quer que você pague todos os dízimos atrasados. Você vai ter que ficar no banco da disciplina para o pessoal mostrar que lá tem pessoas que governam, porque não é bem assim, que a casa de Deus não é bagunça. Isso é uma conspirata. Eles disseram, eram mais de 40 o que entraram nessa conspirata. Tem um 14? Tem um 14. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram, juramos, sob pena de maldição, de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Morreram de fome, porque Paulo só partiu quando Deus quis. Paulo disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira e acabei a fé. Não adianta, meu amado, tramar contra você. Não adianta fazer cilada, fazer uma conspirata. Deus está no controle da tua vida. Pode se levantar 1000 ao teu lado, pode se levantar um exército inteiro. Eu não quero ser prolixo, mas eu vou repetir, aquele que luta por você é maior do que todos, do que aqueles que lutam contra, meu amado. Aquele que fez a promessa é fiel. Ele não dormita e nem toscaneja, já diziam os judeus. Ele é tua retaguarda, é a tua direita, ele te cerca por da frente, por de trás. A palavra nem saiu da tua boca, eis que ele conhece toda. E ele disse ao profeta uma palavra interessante, segura aí porque é o território da lei, 3 minutos para acabar. Olha lá, Jeremias capítulo 1, versículo de número 17. Tem aí, Miguel? Tem aí, meu filho, tem? Dá para terminar. Olha o que ele disse a Jeremias. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. 3 minutos. 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 3
não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. 18. Eis que hoje, olha Deus, hein? Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra todo o país. O profeta sozinho debaixo da palavra do Pai. Deus disse a ele: eu te coloco contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os sacerdotes, contra o seu povo. Junta todo mundo. Vai o profeta debaixo da unção de Deus. Quem vence? Ninguém pode vencer Deus, meu irmão. Sabe o que Jó disse? Nenhum dos seus planos pode ser impedido. Você vai viver tudo o que Deus tem para você viver. Ninguém te impedirá. Ah, mas tem uma crise lá no Planalto Central. Alô? Nós não dependemos da economia de Paulo Guedes. A nossa economia vem do trono da graça de Deus. Ah, porque tem uma epidemia de chikungunya. Na tua vida não chega, meu irmão. O DNA que está aí é DNA de Cristo. O mosquito quando bate aí volta correndo. É, mas eu fiquei com chikungunya. Ah, foi uma disciplina, vai. Me ajuda também, pô. Versículo 19. Olha lá. Pelejarão contra ti. Se falar a verdade, meu irmão, os inimigos se levantam. Paulo disse: eu me tornei o vosso inimigo por dizer a verdade? Se falar a verdade para esse povo, meu irmão, a tua mulher não vai querer cozinhar para você, vai dizer que você está numa seita. Os seus irmãos da antiga igreja não vão querer mais andar com você, vai dizer que o diabo está usando a tua boca. As pessoas da tua família, você vai ver que já não te amam mais, vão te deixar sozinho. A tua antiga comunidade, o teu pastor que você via como um grande homem de Deus, já está com oração de feitiçaria para você quebrar a cara, para todo mundo ver que ele tem uma revelação, que você estava errado e ele estava certo. Paulo disse: eu me tornei o vosso inimigo por vos dizer a verdade, mas ainda sozinho, com Deus, tu serás sempre maior. Sabe por quê que você tem a convicção que é Deus? Porque você lê aqui. Não é aquela coisa assim: eis que falo eu contigo, rabanai, rabanou. Não é isso. Está escrito na palavra. Você está lendo ali. Esta não falha. É boca de Deus. E quando é boca de Deus, lá dentro no teu interior, você tem uma forte convicção do entendimento que Deus não pode falhar. E Deus disse ao profeta: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Se você acredita nesta palavra, Deus é contigo. Paulo pregou em Roma: se Deus é por nós, quem... não, bota aí para mim, Miguel, bota aí Romanos 8,31, por favor. Vai, segura aí, 3 minutos passou. Por favor, vamos lá, me suporte. Diga um amém, por favor, me ajude. Ui. Pensei que era da carne. Ui. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32, vamos, a febre está aumentando. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós os entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele não poupou o seu filho por mim, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E ele mata no versículo 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é eleito de Deus aqui diz glória a Deus, diz glória a Deus, diz glória a Deus. Ninguém pode intentar acusação contra vocês.
quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e o pastor que intercede. É Ele. A confiança de que nós vamos voltar para a nossa casa intacto, é porque Ele intercede por nós. A certeza de que as portas estão abertas, é porque Ele intercede por nós. A certeza de que a doença é uma mentira na tua vida, porque eu acredito no teu milagre, é porque Ele intercede por nós. Portas estão abertas, porque Ele intercede. Tua família é uma bênção, porque Ele intercede. Prosperidade e provisão é uma realidade, porque Ele intercede por nós. E eu termino com Atos 18, versículo 9 ao 11, olha aí. Teve Paulo durante a noite uma visão, e o que o Senhor lhe disse: não temas. Tu fizeste vários inimigos, mas não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. 10. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer. É uma ousadia se levantar, hein? Deus disse: ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Tem sido perseguido na tua família? Está sendo perseguido no seu trabalho porque falou a verdade? A tua esposa não aceita esta palavra porque disseste a verdade? O teu marido não aceita, está te perseguindo? As pessoas do teu antigo calabouço, da onde Deus te tirou, estão te perseguindo? Te deixaram sozinho, perdeu toda a tua amizade, te vê sozinho nesta peleja? Não temas, fala e não te cala, porque o Senhor é contigo, e ninguém te ousará fazer mal. Deus tem outras pessoas para ser libertas por meio do Evangelho da graça de Deus. Assim é, assim seja, assim disse o Espírito da graça. Vamos